1 Samuel 1. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdote do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Vamos ler até aqui. Depois eu vou continuar falando. Quem quiser pode deixar a Bíblia aberta, amém? Irmãos, a história de Ana, eu acho que muita gente já conhece. É uma história que tem muito a nos ensinar. Eu aprendi muito com a história de Ana. E hoje eu vou trazer 5 atitudes que eu aprendi com Ana. Mas, quando você começa a ler, você vai ver que tem muito mais a nos ensinar a história de Ana. Ana era casada com Elcana. A gente lendo a Bíblia, a gente vê que ela foi a primeira esposa. A gente supõe que ela foi a primeira esposa. Porém, o Senhor houvesse deixado estéril. Deus a deixou estéril. Ana, ela não nasceu estéril. Foi Deus que fechou a madre de Ana. Por isso, Elcana ela casou com Penina. Porque apenas para gerar filhos. Para que sua descendência ela viesse a continuar. O Senhor fechou a madre de Ana. Tem coisas, meu amado, na vida da gente que o Senhor fecha. Tem portas que Ele fecha na nossa vida para que a gente venha amadurecer, para que a gente venha passar pelo processo para conseguir a bênção mais na frente. Quando Deus fecha a porta, somente Ele abre novamente. Glória a Deus. Deus fechou a madre de Ana, Ele já sabia do propósito dele na vida de Ana. Ana queria apenas um filho, mas Deus queria dar a ela um profeta, que é o profeta Samuel. Glória a Deus. Então Ana teve que passar por esse processo. Ana passou anos e anos indo ao templo, orando e buscando no Senhor. Ana tinha sua rival Penina, que morava junto. Deus coloca Penina nas nossas vidas também. As Peninas vêm que é para a gente também amadurecer. Deus colocou a Penina na vida de Ana, e Penina a provocava diariamente. Vivia provocando, jogando piadinha na vida de Ana. E uma das lições que eu aprendi com Ana é que Ana jamais revidou as provocações de Penina. Ela colocava tudo aos pés do Senhor. Ela nunca chegou ao esposo se queixando da rival. Não. Ela entregava aos pés do Senhor. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que nos posicionar e não revidar as provocações que vêm quando ocorrer no nosso dia a dia. Lá na frente, no versículo 9 diz assim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Dessa vez que Ana foi ao templo, meus amados, ela fez diferente. Ela deixou todo mundo lá fora. Enquanto eles comiam e bebiam, Ana adentrou ao templo. Ela foi sozinha orar. E naquele momento ela se derramou na presença do Senhor. Glória a Deus. Amém? E é assim que nós temos que fazer. Quando nós estivermos passando por luta, por provação, não vá falar com o vizinho, não. Venha ao templo. Venha se derramar aos pés do Senhor. Porque é o Senhor que responde, é o Senhor que nos testifica. E é Ele que nos dá a resposta. E Ana, nesse momento ela foi ao templo, ela foi orar e ela fez um voto ao Senhor. E fez um voto dizendo
dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição de tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Glória a Deus. E sobre a sua cabeça não passará navalha. Irmãos, ela fez esse voto ao Senhor. Ela entendeu, eu vejo aqui como já está chegando o final do processo. Ela passou pelas lutas, anos e anos orando, Penina jogando piadinha, Penina fazendo todos os dias piadas, dizendo assim: eu tenho, você não tem, porque Penina tinha filhos e Ana não tinha. Mas Ana, ela é uma mulher muito sábia, ela é uma mulher que ela não revida nada, e ela foi ao templo que ela buscou no Senhor. E o voto que ela fez a ele, ela pediu: Senhor, eu quero um filho homem, mas eu irei lhe devolver. Ela lhe devolveu o filho dela antes mesmo dela ter. Ela iria devolver ao Senhor. Eu fico imaginando assim, como é isso? Ana pegar, ter um filho, nós como mães, pegar nosso filho, quando tirar do peito, 2, 3 anos de idade, 1 ano e meio por aí, você pegar e deixar no templo aos cuidados de outra pessoa, um bebezinho, uma criança. E Ana fez esse voto ao Senhor, um voto corajoso, não é verdade? E ela disse para ele que entregaria a ele, e assim ela fez. Porquanto Ana só no coração falava, no versículo 3, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve, porém, embriagada. Quando ela foi ao templo orar, ela não falava em voz alta, ela apenas mexia os lábios. E o sacerdote dela a teve como embriagada. E ela, como uma mulher serva do Senhor, ela não ficou com raiva do sacerdote, ela apenas lhe respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada, não, de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém eu venho derramando a minha alma perante ao Senhor. Glória a Deus. Ana, ela era uma mulher atribulada porque ela queria um filho. E aí Eli ali, ele viu que ele cometeu um erro de chamar ela de bêbada, e ele diz assim: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizera. Glória a Deus. Amém. Aleluias. No momento que Ana ouviu a voz do profeta, vai-te em paz, que o Deus de Israel te concedeu a petição, Ana já mudou. O semblante dela já não era mais triste. Ela creu na palavra do profeta. Ela só precisava ouvir aquilo ali. A vida de Ana não mudou. Ela voltou para casa com o esposo, com a rival Penina, mas ela já tinha um semblante diferente. Ela já sabia que ela iria gerar. Amém? Amém. E assim nós temos que nos posicionar como Ana, meus amados. Nós temos que ficar quieta quando vier as provocações. Não devemos revidar, porque quem nos testifica é Deus. Nós devemos viver de acordo com o que a palavra do Senhor nos ensina. Se eu estou fazendo o que a palavra está me ensinando, por que eu vou me debater com alguém que vai falar coisas que não me condiz comigo? Então, eu aprendi isso com Ana, que nós temos que ser serva do Senhor, viver conforme que a palavra do Senhor nos ensina. E quando Ana teve o neném, quando ela desmamou o neném, ela foi ao templo. Se você for ler a história, o sacerdote tinha os 2 filhos e eles faziam as coisas erradas. Eles não viviam de acordo com o que a palavra do Senhor nos ensinava. Eram 2 filhos que viviam as coisas do mundo. Mesmo assim, Ana não teve medo de pegar seu filho e deixar o templo, porque ela sabia que Deus iria cuidar do filho dela. Glória a Deus. Então, é assim que nós temos que viver e se posicionar. Ela fez esse voto, devolveu o filho ao Senhor, e ela disse que ela sabia que Deus iria cuidar e o filho dela ia crescer aos cuidados do Senhor. Porque assim, eu vejo assim, o sacerdote Eli, ele errou em não educar os filhos de maneira correta. Ele passava a mão na cabeça dos filhos. Os filhos faziam coisas erradas. Mas a Bíblia, a palavra de Deus é justo, né? Se você for ler a história, você vai ver que os filhos de Eli e o sacerdote, ele morreu. E Ana teve, o filho de Ana foi o profeta, né? Foi o Samuel. Então, Samuel ele é consagrado a Deus. Amém?
Deus. Aleluia. Eu coloquei assim 5 atitudes que eu aprendi com Ana. 5 atitudes que nós devemos ter. Quando a gente passa por uma prova, por uma luta, tem muitos irmãos que eles deixam de ir à igreja. Se eu brigo com meu marido, eu não vou ao templo, né? Não, nós temos que ser como Ana. Ela continuou, Deus fechou a madre dela, mas o coração dela estava aberto ao Senhor. Nós devemos ir ao templo, buscar e adorar o Senhor e entregar nossas lutas, nossas causas na mão do Senhor. Essa foi a primeira atitude que eu anotei, que eu aprendi com Ana. Ana orou. Irmãos, nós temos que orar por tudo. Tudo. A igreja necessita de oração, os cultos, nossos cultos precisam de oração, as nossas famílias precisam de oração. Nós temos que orar, nós temos que dispor. Nós temos todas as quartas-feiras um momento de oração, pouca gente vem. E é o momento que a igreja mais precisa de orar. Tudo depende da oração, meus amados. Nós temos que entender o que a oração faz. Amém? A terceira lição que eu aprendi com a Ana é que ela fez um voto. Ela fez um voto a Deus, mas ela cumpriu. Nós temos que ter muito cuidado com os votos. Nós temos que fazer o voto ao Senhor. Ela prometeu o filho ao Senhor antes mesmo dela não ter. E quando ela teve o filho, ela foi devolver ao Senhor. Ela cumpriu com o voto dela. Ela não sabia que iria gerar depois. Se ela tivesse passado na cabeça dela isso, né? Ah, não vou devolver não, porque se eu não tiver filhos novamente... Não, ela cumpriu com o voto dela. Ela foi devolver. E Deus abençoou e Ana gerou novamente mais filhos. Glória a Deus. A quarta atitude. Ana, ela crê na voz do profeta. Muitas das vezes a gente tem que crer. Tem gente que não crê na voz do profeta, que é a voz do pastor. E às vezes, muitas das vezes, vem um profeta, vem um pastor e ele vai profetizar sobre a sua vida. E você precisa crer. Eu fui como Ana. Nós não podíamos gerar e veio um profeta. E assim como Ana, ele profetizou nas nossas vidas e nós geramos. Nós temos 2 filhas. Glória a Deus. Eu nunca me desanimei e nunca pensei que não iria ter filhos. E quando o profeta veio e falou, eu acreditei, eu confiei. E aí nós temos que nos posicionar como se a bênção já tivesse acontecido. Se você ora por uma causa pelo seu esposo, não desiste, crê e já imagina. Quando você vier ao culto, coloca a cadeira antes que seu esposo está sentado do lado. Glória a Deus. Na fé, a gente tem que viver pela fé. Pela fé a gente tem que viver assim. E a outra atitude de Ana é a última atitude que eu aprendi com Ana, que ela mudou. Por exemplo, quando Ana via ao templo, orava, o semblante dela era triste. E naquela última vez que ela foi ao templo, ela orou sozinha e ela acreditou na voz do profeta e o semblante dela mudou. A partir daquele momento, ela já viveu como se ela já tivesse gerado, ela já acreditou naquela palavra. Então, você não tem que viver amargurado. Você tem que viver alegre, crer na palavra do Senhor, mesmo que isso não tenha acontecido ainda. Mas nós temos que viver assim, porque a palavra do Senhor não está nos ensinando. Nós temos que viver de acordo com o que a palavra do Senhor nos ensina. Glória a Deus. Então, eu anotei essas 5 atitudes que eu aprendi com Ana. Mas se você for ler, são várias outras atitudes, muita coisa. Então nós temos que nos posicionar como ela. Como homens e mulheres, servos do Senhor, que vivem o que a palavra do Senhor nos ensina. Glória a Deus. Feche seus olhos nesse momento. Aleluias.